A Karina, que está aqui com a gente hoje, já foi convidada há muito tempo, né? Desde 2020, quando a gente começou. E aí, sabe por que ela não vinha, Enzo? Quando a gente gravava de máscara ainda. Era medo da pandemia, acho, não era? Não? Não? Fala. Eu tava esperando ficar famoso. Vixe, corta, manda ele embora, pô. Que isso? Sacanagem. O que a gente pode criar que, independente do grau de conhecimento da pessoa, sempre vai se fazer a etiqueta certa? A primeira coisa que eu faço quando eu compro uma roupa é cortar a etiqueta. A regulamentação de etiquetagem, ela na prática é a única lei específica do setor têxtil. Fashion Innovation Business. Estou sabendo que agora, esse ano, já tem uma programada, né? 99% das multas que acarretam, a gente resolve. Tem quantidade também, que você compra umas peças, tem 12 etiquetas grudadas aqui, você vai cortando uma por uma. Mas provavelmente eu já devo ter levado ali mais de 300 empresários brasileiros para essas expedições de benchmarking. Estamos preparados, cara? Eles estão sempre pensando em vender para o mercado global. Além né? de ser um processo também sempre o mais mindset. sustentável, né, cara? Que é uma Exato. coisa que se fala muito. Que parece que a indústria têxtil 4.0 começou e morreu. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Hoje eu quero começar agradecendo a nossa audiência. Né? A gente roda por todo o Brasil, vai em várias feiras, vai em grandes eventos. E onde a gente vai, né, Enzo? A gente é abordado aí, sabia, cara? A gente é abordado, as pessoas dão parabéns, falam que são fãs do programa. Tira foto com o Henry. Tira foto comigo, com você também, vem falar. É. Até no avião, lembra? É, exatamente. Uma vez no avião esperaram a gente descer para tirar foto, acredita, cara? Sério? E aí, aproveitando a deixa, porque a Karina, que está aqui com a gente hoje, já foi convidada há muito tempo, né? Desde 2020, quando a gente começou. E aí, sabe por que ela não vinha, Enzo? Quando a gente gravava de máscara ainda. Era medo da pandemia, acho, não era? Não? Não? Fala. Eu tava esperando ficar famoso. Vixe, corta, manda ele embora, pô. Que isso? Sacanagem. Mas está aqui hoje, o programa vai ser show. Bem-vinda, cá. Obrigada, Henry. Desculpa, realmente a agenda é uma coisa louca. Sei. Aham, sei. Queria aproveitar também e agradecer os parceiros que dão show com a gente aqui todas as semanas, que são a Epson do Brasil, a Audaces, a Brand Têxtil, Gel Vendas, Punch Master, Grupo Febratex, Vespa do Brasil, Future Print, Camisetas Rápido, Busca Têxtil, Aeropostale e aqui pode ser a sua marca dando show com a gente aqui todas as semanas. No programa de hoje também eu vou mostrar uma matéria que eu gravei com meu amigo Marcelo, CEO da Brand Têxtil, com a Bruninha também. Brand Têxtil tem novidades que eu já vou contar para vocês. E no programa de hoje a gente vai falar sobre digitalização, inovação, tecnologia para o nosso segmento têxtil. Certo, Cá? Isso mesmo. Então fica aí com a gente que o programa de hoje tá show. E a Karina, que é super conhecida aí no segmento, viaja bastante, tem muita informação, muito conteúdo e também é super conhecida pelo um projeto que ela tem, que é a Etiqueta Certa. Certo, Cá? Isso. E aí eu te pergunto, Enzo, Oi. você sabe se a etiqueta que você usa é certa? Putz, hein. A primeira coisa que eu faço quando eu compro uma roupa é cortar a etiqueta. Então, acho que sei não, viu? Acho que eu não sei. Pode isso, cara? O consumidor pode cortar a etiqueta, mas isso é ruim também depois que se estragar a peça, você não pode reclamar, tá? E não Exato. pode levar para lavar na lavanderia. Mas é obrigatório que toda marca de moda, todo produto têxtil seja comercializado com uma etiqueta. Até porque na etiqueta tem as informações que são obrigatórias, com informações de diversas coisas, inclusive lavagem, É. secar e tudo mais. Então, se você corta a etiqueta, não pode reclamar depois. Tá bom. A etiqueta, na verdade, ela é uma regulamentação do Inmetro, né? Então, todos os produtos, na verdade, que a gente compra, eles precisam ter uma ID, serem etiquetados, e ela serve ali como manual de uso daquele produto. Então, se a gente compra um eletrodoméstico, ele vem com um manual falando, você tem que ligar no 110 ou no 220, você monta dessa forma. E no caso do produto têxtil, o nosso manual de uso é a etiqueta. Então, vem ali todas as informações relacionadas
a empresa responsável por aquele produto, da onde ele foi fabricado. Isso, a legislação é uma legislação global, então todos os países possuem uma legislação de etiquetagem para produtos têxteis, e origem de fabricação, para ter toda a rastreabilidade do produto, é algo que todos os países exigem. E aí também do que aquele produto é feito e como que você vai tratar daquele produto para ele se tornar mais durável, né? E aí quem regulamenta isso no Brasil é o Inmetro. E caso a empresa comercialize um produto sem etiqueta ou com etiqueta com informações em não conformidade ali com o que é exigido nas leis, nas normas, pode-se levar uma multa de até R$ 1,5 milhão. Caramba! E foi aí que surgiu, então, a etiqueta certa, foi justamente para ajudar nesse processo? Como é que surge a etiqueta certa? Isso. A etiqueta certa surgiu, somos fundadoras, eu e a Mariana. Ambas têm, né, formação têxtil. E a gente trabalhava na ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. E por ter essa formação mais técnica, a gente acompanhava ali as comissões de normas da BNT, do Inmetro, para ajudar ali na formação das leis de uma forma que não fosse prejudicial para a indústria. E aí, consequentemente, a gente sabia muito dessas leis e acabava fazendo cursos, capacitações, orientações, workshops ali para as empresas do setor. E aí, assim, a gente trabalhou nisso por quase 8 anos. E a gente via que tinha até os nerds da etiquetagem. Tem pessoas que são realmente, que entendem, que está ali na fábrica, no varejista, estudam e acompanham, todo ano estão fazendo cursos, mas o produto de moda varia demais. E, às vezes, você domina aquela regulamentação, mas você fazendo ali 100 produtos diferentes por mês, 200. Eu tenho um cliente que faz 1.000 produtos diferentes por mês. Você esquece. É uma etiqueta para cada... É uma etiqueta para cada produto. modelo de produto. Então, você esquece na hora de aplicar ou tem uma falha de interpretação. Resumo, no ano que a gente teve a ideia da etiqueta certa, a gente tinha informação que, naquele ano, a indústria têxtil tinha pagado R$ 100 milhões em multa por causa da etiqueta. Caramba! Aí a gente pensava, poxa, todo mundo aqui reclamando de custo, reclamando que tem que baixar a taxa tributária, mas você está pagando multa por causa de etiqueta? Então, o custo de você fazer errado é muito maior do que o custo de você fazer certo. E aí, desde aquela época, eu já fazia muita imersão para fora, prospectava muita tecnologia para o setor e não via nada nesse sentido. E aí a gente pensou, o que a gente pode criar que, independente do grau de conhecimento da pessoa, ou independente do produto, sempre vai se fazer a etiqueta certa. Surgiu a etiqueta certa, que, na verdade, é um software, né, um software online, funciona como uma plataforma de criação de etiquetas. Fazendo uma analogia, hoje seria como se fosse uma inteligência artificial. Naquela época, a gente não falava de inteligência artificial. Sim. Mas, na prática, toda a inteligência da regulamentação, hoje, toda a inteligência dos principais magazines, né, das principais marcas varejistas, estão programados ali dentro de um software que é treinado. E aí, o meu cliente, né, que é a confecção, a marca de moda, a pessoa que é ali responsável por criar a etiqueta, ela informa para a plataforma, eu vou fazer um produto de composição tal para vender em tal país. Não. Ela informa para o software. Eu tenho aqui, por exemplo, eu vou fazer a sua camiseta. Vamos dizer que ela é uma malha 100% algodão, que você vai vender na Argentina. E aí, o software é que desenha essa etiqueta. Então, ele vai escrever todas as informações sozinho, em espanhol, colocar nas regras da Argentina, com a simbologia, para tratar o produto de malha de algodão. E aí, isso funciona para o Brasil. Hoje, a gente tem funcionando para o Brasil, todos os países do Mercosul, Estados Unidos e França. Mas a gente está fazendo um upgrade na plataforma esse ano. A gente vai desenvolver etiquetas em todos os idiomas, nas legislações de todos os países do mundo, automaticamente, sem que realmente a pessoa saiba da regulamentação. Perfeito. E o que não se pode fazer de jeito nenhum quando a gente fala em etiqueta de composição? Segura, você vai participar do quadro. Vai dar merda. Vai dar merda, vai. Se você não se preocupar em realmente arrumar o seu processo de etiquetagem e ainda usar a mesma simbologia para etiquetar produtos diferentes ou colocar a etiqueta certa no produto errado, vai dar merda. Perfeito. Mas aí uma dúvida. E se ali na oficina de costura, de repente, que você manda tudo para lá e a costureira errou a etiquetinha e pôs lá sem querer, isso foi para o ponto de venda e o fiscal pegou?
Multa. Da mesma forma, não Multa tem da desculpa. mesma forma, não tem desculpa. E são multas graves, na verdade. Você tem ali dentro da legislação os rankings do que vai ser pontuado, e aí vai variando o valor das multas. Quando tem um problema que realmente prejudica o consumidor, e, por exemplo, se você tem uma etiqueta de jeans etiquetando num produto de malha, que a forma de levar é completamente diferente, a composição é completamente diferente, a fiscalização entende que realmente você está prejudicando o consumidor ali, porque se ele seguir aquela simbologia, ele vai estragar a peça. Então, realmente, a autuação vai ser cada vez mais cara. Fica a dica aí. Outra coisa, Cá, eu tenho te stalkeado nas redes sociais, eu vejo você nos varejistas, num movimento com varejistas, né? O que você tem feito nesse sentido? A gente vem já há alguns anos, ali desde 2022, num trabalho muito consistente com alguns varejistas. Alguns deles eu posso aqui falar porque a gente já tem acordos fechados, como Renner, como C&A, para homologação da etiqueta certa como uma ferramenta de conformidade das cadeias de fornecimento. O que acontece? A regulamentação de etiquetagem, ela na prática é a única lei específica do setor têxtil. Claro, tem várias leis que a gente precisa seguir, regras ali de responsabilidade social e ambiental, mas elas, de uma forma são genéricas e aplicadas para todos os setores da economia, todas as indústrias. A regulamentação de etiquetagem é específica do setor. E o fato de você, às vezes, errar a etiqueta, seja ali por uma falha de processo, causa uma série de transtornos na cadeia para frente, ali, quando você é um private label. Tá. Então, assim, você tem uma série de inspeções, você tem ali a etiqueta vai errada para a loja. Um grande varejista é muito fiscalizado. Quanto maior a empresa, mais cara é a multa. Então, o processo de você assegurar que uma etiqueta chegue certo ali num ponto de venda, ele é muito custoso. Né? Então, a gente vem ali trabalhando muito com os varejistas nos últimos anos e eles viram na prática de fornecedores que usam a etiqueta certa ali na operação, que realmente, assim, zera retrabalho, zera reprocesso, zera reprovação de inspeção da qualidade. Tudo isso é custo. Então, quando você tem uma tecnologia automatizando e digitalizando um processo, você reduz todos os problemas que o trabalho manual acarretam, né, nisso. Então, a gente foi agora homologado ali, né, a Renner e a C&A sugerem ali, pedem que os fornecedores utilizem a etiqueta certa como uma ferramenta de conformidade. E nosso projeto é que a gente expanda isso para vários outros varejistas, realmente para que todos tenham esse processo eficiente. E a gente já chegou assim, a trazer economias para confecções de média de R$100 mil no ano, por eles terem colocado a plataforma. É R$100 mil que saía da margem de lucro do confeccionista, que por fato dele ter digitalizado um processo que é mínimo, a etiqueta representa menos de 1% do custo da peça, e ele teve ali um ganho de pelo menos R$100 mil no ano. Tem alguma informação Oi, assim? tem uma curiosidade, desculpa. Diga, interromper. Você faz auditoria daí nos pontos de venda? Como é que funciona? Você tem uma fiscalização ou você só faz a etiqueta? Existe... Como é que funciona o seu pós-venda, digamos assim? Não, na verdade, eu não preciso fazer auditoria nenhuma, porque a tecnologia cria a etiqueta já certa desde o dia 1. Não tem como dar errado. Não tem como Criou, dar tá errado. certo. Tá, a gente tem mais de 500 mil Mas modelos. é que nem o Henry falou assim, se a pessoa etiquetar errado, a costureira foi lá e etiquetou errado. Ah, não, aí isso eu não tenho. Você não tem isso eu não isso. tenho. Eu Tá. entrego a etiqueta certa para aquele produto, e aí dentro da operação ele tem que se responsabilizar que ele vai etiquetar o produto certo com a etiqueta certa. Né? Mas a grande maioria dos problemas realmente que tem é do layout da construção da etiqueta. Vamos dizer que 99% das multas que acarretam, a gente resolve. E aí o restante é realmente porque deu merda O mesmo. layout no sentido das informações que você coloca, Isso. do formato, tem alguma limitação de formato, de tamanho, não? Tem de letra e tem de tamanho de símbolo, tamanhos mínimos. E aí, quando você vai nos varejistas, cada um tem o seu padrão. E aí, a etiqueta certa, além de colocar no padrão da legislação, coloca no padrão do varejista. Se você for numa loja da C&A, você vai ver que a etiqueta dela é completamente diferente da etiqueta da Renner. Não, tem umas etiquetas que vêm até aqui ambas embaixo. são Eu ia falar isso. E diferentes. tem quantidade também, que você compra umas peças, tem 12 etiquetas grudadas. Que você Tem, vai cortando uma por tem uma. informações mínimas obrigatórias Tá. que cada país exige. Só que aí, por que você tem etiquetas tão grandes? Por exemplo, no caso de um grupo Inditex, eles produzem para o mundo inteiro. E quando eles estão produzindo, eles não sabem para que produto vai para qual país. Então, eles já fazem todas as etiquetas em conformidade para todos os possíveis países que aquele produto vai ser comercializado, Entendi. para que ele não seja autuado naquele país. Tá. Alguma informação assim mais recente que foi implantada, como a obrigatória, que a gente tem que prestar atenção ou não?
Não, na verdade, essa lei, a última atualização dela foi em 2021. Tá. Porém, houve uma mudança na norma de simbologia na União Europeia. E aí, por causa disso, como a gente segue a norma ISO, que é internacional, está tendo uma alteração ali tá tendo já a comissão de estudos para alterar a nossa norma de simbologia, mas ela ainda não está vigente. Né? Quando estiver vigente, é claro, a gente vai comunicar, mas vai ter, já está ali, provavelmente, se não for em 2025, em 2026 vão mudar as regras relacionadas à simbologia têxtil e está em consulta pública, provavelmente daqui a uns 60 dias, para calçados vai ter uma lei de etiquetagem, porque calçados não tinha. Sim. Calçados era etiquetado pelo Código do Consumidor, né? Tá. Que todo produto precisa ser etiquetado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não tinha um padrão ali como a gente tem no têxtil. Agora vai passar a ter. Tá vendo? Bom. E o Etiqueta Certa já está preparado Duas para isso. línguas agora, vamos ver duas línguas. É. Uma vai ser só as informações. E o Etiqueta Certa hoje também já está gerando etiqueta para Já, calçado. que legal, cara. Sim. Que legal. E outra coisa que eu vejo sempre também são suas viagens, né? Aquela expedição Fashion Innovation Business. Em vários países. Estou sabendo que agora, esse ano, já tem uma programada, né, cara? Tem Como é que duas funciona programadas. essas expedições? Vamos participar, né, Enzo? Vamos para a próxima, não? Poxa, Pagando, só tô esperando o pode- convite. Tentei. Pagando, pode Tentei ir. um convite aí, Vamos mas fazer uma parceria, quem sabe? quem sabe? Me conte, cara. Então, na verdade, essas imersões, elas começaram... Eu comecei a fazer essas imersões há 10 anos. E elas vinham muito de uma inquietação minha, da gente estar perdendo competitividade como uma indústria têxtil mundialmente. Então, se a gente for parar para pensar ali há 20, 15 anos atrás, a gente sofreu um impacto muito grande dos produtos asiáticos. Agora voltamos a sofrer. Exato. Antes a gente sofreu produtos baratos, de baixo valor agregado. Agora eu acho que é pior, porque agora a gente está sofrendo Qualidade. no produto Com caro, com qualidade. Com qualidade. Então, competir é muito mais difícil. A gente tem Sim. que ter muito mais capacitações, né? Então, surgiu dessa inquietação minha que, olha, outros países estão emergindo, a indústria têxtil em outros países estão crescendo, vamos ver o que essas empresas estão fazendo. Então, eu já fiz... como estão fazendo, né? Como Também, estão né? fazendo. Eu realmente já perdi as contas de quantas imersões eu já fiz, mas provavelmente eu já devo ter levado ali mais de 300 empresários brasileiros para essas expedições de benchmarking. Tá. E o diferencial delas é que realmente a gente vai visitar as empresas. A gente entra dentro das fábricas, conversa com os donos, vê as estruturas de operação. Então, a gente tem muitas missões que vão ver tendências de moda, que vão ver Sim. mercado. A gente não faz isso até porque eu não sou boa em tendências. Tá. Meu negócio é tecnologia e produção. Então, a gente vai Vocês vão ver realmente processos ver mesmo, processos produção. produtivos e modelos de negócio. Então, E as fábricas abrem, assim, os processos? Tem abrem... uma restrição? Não, abrem com a gente, vou ser muito sincera. Tem empresas que, às vezes, você conhece o dono, já aconteceu, e você virar, por exemplo, o Henry conhece o dono da empresa X num país tal, e falar, olha, eu quero visitar a sua empresa. Ele vai falar assim, não, você não visita a minha empresa, só vai visitar se a Karine ou o Américo, né, que é o meu sócio, trouxerem um grupo aqui. Sim. Por quê? Porque a gente realmente monta um programa de educação, é um programa de formação. Então, não é só visitar a empresa, olhar e ir embora. É toda uma curadoria, realmente. Ali são imersões de uma semana. Tá. Eu já fiz muitas, eu sei que é uma semana que funciona. É uma semana que a gente vai estar ali falando de estratégia de competitividade, de estratégia de tecnologia, de estratégia de cliente, negócio. Então, por exemplo, a gente tem uma muito vencedora em Portugal, que lá eles já foram muito fortes para produzir para o grupo Inditex, e hoje eles produzem realmente, as grandes marcas de luxo produzem em Portugal. Se você quer desenvolver realmente um produto de grande diferenciação de produto, é em Portugal. Então, a gente vai lá ver esse mecanismo que é como que você entende tendências, como que você desenvolve produtos e, importante, lead times muito curtos. Né? Cada Então, vez hoje mais. a gente está vendo que o Brasil, quando você chega numa empresa que ela tem ali 45 dias, 60 dias de lead times de produção, elas ainda acham apertado. Eu já visitei empresas, né, no mercado internacional, hoje em dia, principalmente Ásia, que você pensa um produto, desenvolve, testa, vê se vai ter resposta, produz e entrega em 3 semanas. Né? Então, hoje, a gente vê que a competitividade ali mudou. A forma de você desenvolver produto já tinha caído por causa do grupo Inditex, né, que Sim. trouxe o fast fashion. A gente não fazia mais primavera, verão, outono, inverno. Então, já fazia muito mais ciclos. Acabou trazendo ali uma média de 6 coleções por ano. Coleções cápsulas menores, enfim. Exato. Mas agora é todos os dias. Sim. Todos os dias. Então, para vocês terem uma noção,
A Shein, que foi a empresa que mais faturou no Brasil em 2024, ela lança uma média de 6 mil produtos novos por semana. É muita coisa. Meu Deus do Então, céu. muda a coisa. dinâmica de como você desenvolve moda. São dados, é digitalização, é automação, é um mindset, que isso para mim é o mais importante. Às vezes, o empresário quer viajar com a gente para ver a fábrica. A gente já chegou a visitar fábricas que o empresário do Brasil tinha os mesmos equipamentos e a mesma estrutura que as fábricas fora, mas eles não conseguiam ter a mesma performance do que aquelas empresas que a gente estava visitando. Porque é uma questão de mindset, gestão, a forma como você faz as coisas. Sim. Então, é isso que a gente leva para ir nessas imersões. Agora, a gente está com o roteiro China aberto, que vai ser em setembro Tá. de 2025, com um roteiro para a gente visitar o grupo Inditex, lá na Na Espanha, Espanha, muito legal. e fornecedores deles no Marrocos, Quero em ir nessa, hein? novembro. Essa eu vou. Em novembro, vamos conversar. Em novembro. E aí, mas a gente faz uma vez por ano. Pelo menos um roteiro a gente faz uma vez por ano. Como é que eu faço para participar? Tem o nosso Instagram, pode me encontrar ou por meio do meu Instagram, que é Karine Liotino, ou Fashion Innovation Business. E aí, lá no link da bio, vão ter para vocês acessarem a gente via WhatsApp ou via a página das imersões para fazer inscrição. São sempre grupos pequenos, porque a gente visita empresas, né? Tem alguma restrição da parte deles de falar assim, quem que você vai levar, Karine, para eu saber se... Já mas teve. o cara é meu concorrente, ele vai querer vir aqui para ver o que eu faço? Já teve alguns casos específicos, tá? E a gente avisa antes. Falou assim, olha, você está se inscrevendo, mas nessa fábrica você não vai poder entrar, ou nessa fábrica você vai entrar com restrição. Mas é muito pouco, tá? Claro, tem restrição de filmar. Se você for ver, eu não tenho muitos vlogs, eu não tenho coisas publicadas sobre as visitas que a gente faz. Porque realmente a gente entra em questões muito estratégicas que não dá para ficar divulgando na internet, tá? Faz todo sentido, Então, né? para você realmente ter acesso, são informações na ponta, assim. Você vai estar conversando com quem realmente está ali fornecendo para a Shein, com quem realmente está ali fornecendo para a Zara, com quem está realmente fornecendo desenvolvimento de produto para a Chanel, para a Dior. Então, assim, é informação de negócio. Não dá para estar na internet. Então, quem faz investimento, não só de dinheiro, mas de tempo, que hoje a gente vê que é muito complexo você passar uma semana fora, é para você realmente ter uma informação que vai te diferenciar no mercado. Que legal, cara. E por falar em imersão, eu estive recentemente lá no Bom Retiro, no showroom da Brand Têxtil, que lançou agora estampas para o segmento do jeans, que ficaram incríveis. Conversei com o Marcelão, conversei com a Bruninha e gravei para vocês verem. Roda aí. Conhece a Brand? Conheço, claro. Não conheço pessoalmente, preciso marcar uma visita lá. Aliás, fica até o convite para o Marcelão ir na expedição com você. Sim. Eu acho que é super interessante. A Brand Têxtil é a estamparia que mais estampa no Brasil e está expandindo para o mundo. Está em Dubai, está em Portugal, enfim. Ô, Henry, inclusive, a gente teve uma experiência boa com o Marcelão lá em Milão, né? Se ele quiser levar a gente para a expedição também. Pode ser Ó, que também. oportunidade. Claro, Não é claro, verdade? Marcelão, ó, fica a dica aí. Ó. E por falar em viagens, que você viaja bastante, como a gente falou, o que você tem visto aí fora do que está rolando lá e que a gente está muito atrasado aqui? Olha, até dando o gancho que você trouxe da Brand Têxtil, que está fazendo negócios em Dubai, em outros lugares, a primeira coisa é essa questão do mindset global. Então, quando eu vou visitar essas empresas na Europa, na Ásia, eu vejo que eles não estão pensando em vender para o mercado deles. Eles estão sempre pensando em vender para o mercado global. Perfeito. Então, isso abre um espectro de clientes assim gigante, mas, ao mesmo tempo, traz desafios que a gente precisa entender se a gente está capaz de atender, né? De atender. Só que o que vem me preocupando, né? A partir do momento que essas empresas pensam globalmente, e agora, com certeza, vai sair o acordo Brasil-Mercosul, isso é uma coisa certa, o Brasil começa a ficar muito atraente para esses players globais da indústria têxtil. Então, a gente precisa realmente assim, entender que o nosso mercado mudou e não tem volta, né? Eles estão olhando a gente como um mercado consumidor para vir entrar aqui e realmente vender para o nosso mercado. E eles estão olhando também o Brasil como uma plataforma de sourcing global, né? Então, as grandes marcas também que fazem sourcing na Ásia, na Turquia, na Europa, também querem fazer sourcing aqui no Brasil. A gente sabe que a H&M está vindo para cá. Sim. Então, o quanto a gente está preparado para atender essa demanda e o quanto a gente está preparado para competir com os internacionais aqui dentro do nosso país. Estamos preparados, cara?
Olha, assim, em questão de lead time, eu realmente vejo que a gente está bem, ainda tem muito a se desenvolver. Toda a questão da digitalização, assim, eu tenho essa experiência com a etiqueta certa. O etiqueta certa é uma ferramenta muito pontual para realmente resolver um problema dentro da empresa que nenhum empresário olha. Tá? A minha principal dificuldade de vender a etiqueta certa é que o empresário nunca dá bola para o processo dele de etiquetagem. E aí ele não sabe que ali ele poderia estar economizando dinheiro. Então, assim, eu vejo que tem uma resistência muito grande para a digitalização de processos, para realmente pensar a indústria 4.0, que outro dia eu também tive uma conversa que parece que a indústria 4.0 começou e morreu. A gente nem implantou e não se fala mais dela. Sim. Então, a automação, você pensar realmente os processos de uma forma muito mais eficientes. A gente está tendo muito problema de mão de obra, no mercado internacional também tem. Inclusive, as empresas estão se deslocando, procurando menos barreiras tarifárias e procurando mão de obra. Sim. Então, é por meio da inovação, é por meio da tecnologia. E eu vejo que ainda tem muita resistência a esse investimento. Além né? de ser um A processo também sempre mudar o mais mindset. sustentável, né, cara? Que é uma Exato. coisa que se fala muito. A questão da sustentabilidade, assim, de fato, quando você pensa em Europa, é muito mais avançado. Assim, se você entra no site de todas as empresas que a gente visita lá, todas elas têm uma estratégia de sustentabilidade, porque realmente as grandes marcas de luxo, elas podem não comunicar, mas elas exigem. Quando você vai para dentro de um mercado asiático, eu já trabalhei com certificação Ecotex aqui no Brasil. Quando você vai para dentro de um mercado asiático, todo mundo tem todas as certificações, né? Então, todo mundo está pensando nisso. Claro, existem leis diferentes. A isonomia ambiental ali ainda não existe, porque cada país tem as suas leis trabalhistas, as suas leis ambientais, que isso acaba, de uma certa forma, mudando o jogo. Mas a gente tem que entender que a gente está no mundo, as pessoas estão comprando no mundo e a gente tem que competir mundialmente. O que mais vem me preocupando hoje, quando a gente fala, por exemplo, desses grandes apps, né, Shein, Temu e vários outros que vão vir, nessa imersão China, a gente vai ver alguns apps que a gente ainda não conhece, que funcionam muito bem lá na China, mas que já têm planos para vir para o Brasil. E a gente vai ver os apps que a gente já conhece, que operam de uma forma diferente na China e passarão a operar de uma forma diferente aqui no Brasil, que a gente também ainda não conhece. Mas eu sei que essas empresas realmente assim, estão conquistando uma parcela grande do mercado. A Shein faturou no Brasil 16 bilhões no ano passado de reais. Mas o que eu vejo mais a gente tem os grandes privates, as grandes indústrias que fornecem para o nosso grande varejo. Eu não vejo tanto elas perdendo o mercado. Eu vejo que elas têm que se inovar, se digitalizar para ter lead times muito curtos e competitividade de preços e de propor produtos muito rápido, mas elas até têm uma oportunidade de estar aí fornecendo para essas marcas que estão vindo aqui para o Brasil. Mas o que me preocupa é o mercado atacadista. Sabe o mercado atacadista de Goiás, o mercado atacadista de Santa Cruz do Capibaribe, o mercado atacadista do Brás e Bom Retiro? Essas empresas que... quando era mais nova, eu ia com a minha mãe no Brás, a gente fazia compras, né? E a gente via esses ônibus vindo e espalhando. Agora, por que você vai fazer essas viagens, comprar esses produtos, sendo que você pode abrir um aplicativo e comprar do mundo inteiro a um custo muito competitivo? Com certeza. Então, eu vejo que, normalmente, são empresas que não estão ali investindo em capacitação, em ver operação, em digitalização, em tornar as suas empresas realmente indústrias, porque tem uma diferença de você ser dono de uma confecção e tem diferença de você ser um industrial. Então, de você transformar a sua empresa realmente numa indústria competitiva, propor produtos bons que realmente, ao olhar, você fala, compensa comprar esse produto aqui e não no app da Shein ou no app de alguma outra empresa. Então, eu acho que a gente vai ter uma grande mudança de mercado. A tendência é que a gente vire como a Europa, como são os Estados Unidos. A gente não tem pequenas marcas lá. A gente tem grandes marcas que dominam o mercado e compram do mundo inteiro. E aí o Brasil ainda, né, pelo menos, eu acho que esse dado já mudou. A última vez que eu tinha visto era um dado da BVTEX, que as grandes marcas brasileiras, né, essas que a gente conhece, big lojas, detinham 25% do mercado. Eu acho que esse número deve estar um pouco maior ainda, eu realmente não sei. Faz tempo que eu não vejo. Mas a gente ainda tinha um varejo muito pulverizado, que essas empresas atacadistas acabavam ali sendo muito competitivas. Eu acredito que isso vai mudar em pouco tempo, eu acredito que em menos de 5 anos.
Legal, Capo. Tem muita coisa pra gente falar ainda. Essa é só a sua primeira vez aqui no programa. Volte mais vezes, né? E por ser a primeira vez, demorou tanto, Verdade. tem presente, não tem? Eba! Com o uso da tecnologia que essa você não conhece, atenção. Ó, Ó, mágica. mágica. Muito obrigada. Um presente personalizado pra você. Pra você abrir? lembrar que, claro, você esteve aqui com a gente. Eba, Pra voltar mais adoro. vezes. Eu uso porque eu vou muito na academia, Então eu uso. já Todos faz os aquela dias. postagem marcando a gente pra gente compartilhar. Pode deixar. tá, É cara? pra compartilhar, viu, gente? E como foi a experiência de estar aqui com a gente, Cá? Eu adorei. Pena que eu não vim antes, espero vir Ah. mais vezes. Eu gosto realmente de compartilhar. Eu acho que a gente, no nosso setor, a gente tem que se unir porque a gente não compete entre nós, a gente compete com o mundo. E quando a gente troca informação, troca networking, nos apresenta, gera negócios, então a gente tem que todo mundo crescer junto e fazer da nossa indústria uma indústria mais competitiva e reconhecida mundialmente. Quem quiser saber mais sobre a Karine e sobre os seus projetos, Karine Liotino e Etiqueta Certa e Fashion Innovation Business no Instagram. legal. Gente, obrigado. Vocês que ficaram com a gente até agora também. Todos vocês que assistem a gente, que acompanham a gente nas redes sociais, que abordam a gente aí pelas feiras, pelos eventos em todo o Brasil. Muito obrigado. Continue sempre aqui com a gente. Comenta sobre o programa de hoje. Comenta sobre assuntos que você gostaria de assistir aqui no Têxtil Show. Queria também aproveitar e agradecer os parceiros que dão show com a gente aqui todas as semanas, que são a Epson do Brasil, a Audaces, a Brand Têxtil, Gel Vendas, Punchmaster, Grupo Febratex, Vespa do Brasil, Future Print, Camisetas Rápido, Busca Têxtil, Aeropostale e aqui pode ser a sua marca dando show com a gente aqui todas as semanas. Já se inscreveu no canal, Cá? Claro, assisto vários episódios. Boa. Faça igual a Karine, se inscreva no canal, ative o sininho para ser lembrado que toda semana tem um programa novo e um ótimo Dia dos Namorados para vocês. Quinta-feira estaremos de volta novamente, porque o Têxtil É show!